Como fazer um teste simples para saber se o seu inversor está funcionando, se ele está bom ou não. Então, nesta aula eu vou mostrar de forma prática como você vai saber se o seu inversor está funcionando perfeitamente ou ele está danificado. Seja para você verificar um inversor que está no seu estoque, por exemplo, um inversor que está em algum painel, tanto quanto você queira matar a curiosidade daquele inversor que acabou de chegar para você, novo. Então, é um procedimento simples que vai te garantir se o seu equipamento pode ser energizado e se ele pode ser operado com motor elétrico com carga. Bom, então beleza. Esse aqui é um inversor de frequência, o modelo dele é o VF-A7, ele é da marca Toshiba. E nós vamos conhecer agora os terminais de ligação desse inversor de frequência. E podemos já perceber aqui que ele possui alguns terminais maiores, terminais mais robustos, parafusos maiores, e alguns terminais menores. Podemos perceber aqui que ele tem alguns terminais menores aqui. O que acontece? Esses terminais menores, os terminais pequenos, com os parafusos menores, são os terminais da placa de controle. E são justamente os terminais de controle, como entradas e saídas digitais. Temos aqui saídas a relé, temos aqui entradas digitais, temos aqui entradas analógicas e saídas analógicas, temos aqui fonte de 24 volts, fonte 0 volts. Então, esses aqui são os terminais de controle do inversor de frequência. É proibido você entrar com a tensão alternada, por exemplo, nos terminais de entrada do inversor de frequência. Por quê? Os terminais de entrada digitais são terminais de 0 a 24 volts. Então, o terminal R, F, ST, o S1, S2, S3 são terminais tudo de 24 volts, ok? Assim como os terminais analógicos dos inversores de frequência, geralmente eles variam numa faixa de 0 a 10 volts ou uma faixa de 0 a 20 mA. Então, ele trabalha justamente dentro dessa faixa de tensão e corrente. Você não pode, por exemplo, pegar uma tensão de potência, uma tensão elevada, como 220, 380 volts, e alimentar as entradas, seja elas digitais ou analógicas, do inversor de frequência. Outra situação é o seguinte: você tem as saídas a relé, por exemplo. Nesse caso aqui é uma saída a relé, é um relé reversível, ele tem a entrada aberta, ele tem a entrada fechada e tem um comum, e ele também possui saídas a transistor, como essa saída aqui, Alt 1, por exemplo, que é esse terminal aqui. Então, a saída relé, você consegue entrar e chavear uma tensão alternada, uma tensão em torno de 220, 380 volts, você consegue chavear. Tá? Tem limite de corrente, sim. Na saída a transistor, já não. A diferença é que ele já vai liberar para você um sinal de tensão DC. Então, o sinal ela vai ser ou 5 volts, ou 24 volts, ou 12 volts. E a corrente é muito limitada. Mas você pode se perguntar agora, por que existem saída a relé e por que existe saída a transistor? Então, saída relé é para quando você precisa chavear uma tensão maior, uma corrente maior, porém a frequência de chaveamento, né, essa frequência de liga e desliga, ela não é tão elevada. Você consegue fazer um liga e desliga um pouco com um tempo um pouquinho maior aí, porém quando você precisa já chavear, fazer controle muito mais rápido da saída, é necessário você utilizar a saída transistor, tá? A saída transistor você tem uma velocidade maior aí de chaveamento, porém a corrente é menor. Agora vamos voltar aqui aos terminais de potência. Então, os terminais de potência estão, dependendo do modelo do inversor de frequência, na parte de baixo ou na parte de cima, ou em ambas as partes, quando se trata de inversores pequenos, né? Onde se trata da alimentação em cima, geralmente a saída embaixo. Enfim, você vai conseguir identificar através do seu tamanho e da sua robustez. Nesse caso aqui, temos aqui a parte de alimentação e a saída do motor, mas também temos alguns outros terminais. Então, a alimentação do inversor ele vai estar na nomenclatura RST, ou L1, L2, L3, linha e RST. É nessa parte que você efetua a energização do equipamento. Vai entrar por aqui a tensão de alimentação do seu inversor de frequência. E na saída do motor será onde você vai ligar os seus motores. Você pode trabalhar com um inversor de frequência e vários motores. Lembrando que quando você trabalhar com um inversor de frequência apenas e vários motores, você não consegue criar proteções mais apuradas de sobrecarga, por exemplo, para um motor específico. É necessário você utilizar, por exemplo, um relé térmico em cada motor. Mas você pode utilizar um inversor de frequência para vários motores. Mas nesse caso aqui, você pode ligar apenas um motor na saída do inversor de frequência e a saída é UVW, ou terminal 1, terminal
2, terminal 3. Lembrando que sempre você vai utilizar motor trifásico. Você não pode utilizar motor bifásico, por exemplo, motor monofásico, e deixar uma saída sobrando. Não. No inversor de frequência é necessário você usar todas as fases. Muita gente pergunta se é possível pegar um inversor de frequência e ligar, por exemplo, na entrada de uma casa para reduzir o consumo de energia elétrica. Você não pode fazer isso porque o inversor de frequência trabalha com carga equilibrada. É necessário você ter equilíbrio nas 3 fases, uma tensão, uma corrente sempre equilibrada também. Então você tem a entrada e você tem a saída para o motor. Mas você também tem alguns outros terminais, como esse terminal PA, por exemplo. Ele está presente aqui, está presente aqui e é esse aqui. Ele está presente aqui, aqui. Ele também tem um terminal PB, ele tem um terminal PO, na verdade, e ele tem um terminal PC. O terminal PA, ele é o terminal positivo do bus DC. O terminal PC é o terminal negativo do bus DC. Alguns modelos estará escrito positivo, estará escrito mais PA, por exemplo, tá? Mais DC. Alguns outros modelos vai estar escrito menos PC ou menos DC, vai depender muito do fabricante. O terminal PB é o terminal que você consegue ligar o seu resistor de frenagem, e o resistor de frenagem será ligado entre o PB e o PA. Vai ter um resistor de frenagem, claro que não é desse tamanho, maior, mas o cabo vai ser energizado entre o PA e o PB. E vocês têm aqui também o terminal PO. Esse terminal PO geralmente já vem curto-circuitado com o PA. Então o PO e PA ele está contínuo aqui através de um jumper metálico, que esse jumper pode ser removido. Esse jumper justamente existe pelo fato de que você pode energizar aqui entre o PA e o PO um indutor. Você pode utilizar aqui um indutor para realizar alguns filtros específicos, tá? Na verdade é um reator DC. Um reator DC você vai conseguir energizar nesse link aqui. E esse link ele é removível, você consegue tirar para poder colocar o seu reator. O reator será necessário quando você precisa filtrar mais sua tensão em questão de harmônica, quando você tem uma variação de tensão na entrada muito alta, tá? É necessário você utilizar um reator DC e para alguns outros casos. Então, esse aqui é um exemplo de inversor de frequência. Nós vamos ver que, dependendo do modelo e do fabricante, muda um pouco, mas o princípio sempre é o mesmo. Sempre vai ter as 3 fases de entrada ou 2, caso seja um inversor pequeno, tá? Você vai alimentar com 2, porém sempre vai ter as 3 fases de saída com esse título, tá? O VW, e vai ter também os seus terminais de controle. E dependendo do modelo, essa quantidade de entradas e saídas diminui ou aumenta. Esse aqui já é um outro modelo que está montado aqui, por exemplo, no kit, tá? E nesse modelo já tem mais entradas e saídas digitais e analógicas, por exemplo. E a forma de ligação é toda embaixo, beleza? E dependendo do modelo, você já também tem menos entradas digitais. Então, nesse modelo aqui, você tem menos entradas e saídas digitais e analógicas, tá? E também a forma de ligação muda um pouco a coisa, mas geralmente segue esse padrão de entrada trifásica, saída trifásica sempre. Então, para você realizar um teste para saber se o seu equipamento está funcionando, é necessário você ter em mãos um multímetro. Então, esse multímetro tem que fazer escala leitura de diodo. Alguns deles, por exemplo, como esse modelo da Minipa, desse código aqui, você consegue fazer a utilização de diodo junto com continuidade ao mesmo tempo. E nós vamos utilizar aqui nessa escala de diodo, junto com as pontas de prova do seu multímetro, para saber se o seu inversor de frequência está funcionando. E a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: você vai pegar suas pontas de prova e vai inseri-los nos terminais de potência, no RST. Então, por exemplo, eu vou ligar agora no R e no S. Você vai ver que o multímetro está carregando até atingir um valor 1, que é o valor infinito. Então ele não encontrou queda de tensão entre o terminal R e o S. Tá? Como eu estou movendo aqui, às vezes ele dá um mau contato e começa a fazer a leitura novamente. Então ele está carregando. Geralmente esse tempo de carregamento é de acordo com o capacitor, tá? Inversores grandes demoram mais para carregar, inversores pequenos demoram menos.
Beleza? Então ele não deu nenhuma queda de tensão. Aí você mantém o terminal R da mesma forma, tá? E nós vamos agora para o terminal T. Só deixa eu mudar aqui o multímetro para ficar melhor para enxergar. Então ele também não deu queda de tensão. Nós vamos agora o terminal R, o cabo vermelho vai para o terminal S. O cabo preto já está no terminal T. E agora ele vai para o terminal R. Então, ou seja, nós vamos fazer todas as combinações possíveis de ligação para poder saber se tem queda de tensão em algum lado desses diodos. Então agora o terminal vermelho positivo vai para o cabo ponta de prova vermelha vai para o terminal T. E o preto vai para o R. E depois para o S. Então nós fizemos o seguinte, fizemos um testão, depois colocamos um aqui e mudamos, e colocamos aqui e também testamos os dois lados. A mesma coisa vai ser feita na saída, tá? No UVW. Então nós vamos fazer a mesma coisa. O terminal vermelho vai no terminal U, a ponta de prova vermelha vai no terminal U, e o preto vai no V. Nós vamos verificar se tem queda de tensão também no módulo IGBT. Tem nenhuma queda de tensão, tá? Vai carregar. Sempre bom você mexer certinho, fixar certinho na parte de contato elétrico, porque às vezes tem um mau contato e você pensa que está fazendo a leitura correta e não está. Beleza? Vamos mudar agora, novamente. Ponta de prova vermelha vai para o terminal V e o preto continua no W. Depois nós vamos mudar o preto para o U. Agora a ponta de prova vermelha vai para o terminal W, o preto continua no U. Depois vai para o V. Bom, beleza. Você percebeu que todos os valores desses inversores de frequência deu o número 1, que seria o infinito aqui para esse multímetro é o número 1. Mas se você pegasse agora um inversor de frequência que não estivesse funcionando, que estivesse danificado na entrada ou na saída, o valor aqui já teria um valor de queda de tensão. Teria o valor 400, por exemplo, para esse multímetro, 450, 500 e para alguns outros multímetros 0.4. Ou seja, existe uma queda de tensão entre as fases. Então o teste, esse aqui é um teste de isolação. Nós chamamos isso de teste de isolação para saber se está funcionando isolado as fases entre elas, tanto na saída quanto na entrada. Agora, para poder finalizar o teste de isolação, é necessário sabermos se as fases estão isoladas também no circuito de potência, mas no circuito DC. Se o sistema de potência alternada está isolado do sistema de potência DC. Então, para isso, você tem que pegar a ponta de prova preta e inserir no terminal positivo, nesse caso no PA, que é esse terminal aqui, ó, PA e PO. Como é um curto-circuito, é um jumper, eu posso selecionar aqui no meio. E o vermelho vai estar variando entre as fases, tanto na entrada quanto da saída. Então nós vamos entrar aqui no R e vai ter que dar uma queda de tensão. Nesse caso agora já é permitido dar queda de tensão. Aqui está uma queda de tensão de 434, tá? Um valor 434. Então esses valores estão de acordo, tá? Realmente aqui esse valor vai dar em torno disso. Ok? Na saída também é necessário fazer isso. Beleza? Na saída você vai ver que vai dar um valor um pouquinho menos. Vai variar um pouco de inversor para inversor, tá? Esses valores, mas sempre importante que se na saída tiver um valor, em uma fase da saída, todas as fases também tem que ter um mesmo valor, tá? Um valor próximo. Na entrada também. Então, fizemos o teste no terminal positivo em relação às entradas e as saídas do inversor, em potência. Agora vamos testar o terminal negativo. Como? Pegando a ponta de prova positiva, ligando no terminal negativo, que aqui é no PC, pode ser que seja no menos DC do seu inversor, e nós vamos fazer a mesma coisa, ligar no R, tá? Note que tem um valor de queda de tensão, beleza?
sempre tem que estar próximo. Ok? Na saída também. Então, você viu que os valores das entradas e os valores da saída sempre estiveram próximos uns dos outros. Agora, se você tivesse algum problema nesses componentes da entrada e nos componentes da saída, o que aconteceria neste teste? Ele aconteceria exatamente isso aqui. Quando você fechasse, colocasse a ponta de prova positiva no negativo e fizesse o teste, ele daria continuidade. Tá? Ele apitaria. Ok? Ou daria infinito. Então esses valores já estariam incorretos. Você poderia perceber que duas fases estariam até com o valor correto e a outra não. Ou duas fases incorretas e a outra não. Ou a todas as fases, dependendo do grau da intensidade do dano, todas as fases danificadas. Eu vou te mostrar como que seria com o equipamento danificado. Beleza? Mas esse aqui já é o teste de isolação que você vai saber se o seu inversor pode ser energizado e se ele está já adequado para funcionamento. Bom, agora temos aqui um caso de um inversor de frequência que ele foi identificado com falha na isolação, tanto na entrada quanto na saída. Então esse inversor daqui já é diferente, é um modelo diferente, e a entrada de alimentação é por cima, e a saída do motor é por baixo, e o barramento DC também é por baixo. O que acontece? No teste de isolação, esse equipamento foi reprovado, e eu vou te mostrar qual é a característica de um equipamento reprovado. Nós vamos testar a isolação dele, conforme nós testamos no inversor anterior. Da mesma forma, você já vai notar a diferença. Então, eu vou testar aqui a entrada do equipamento, tá? O R e o S. Tá? Eu tenho o R, ST e o Terra. E vou testar colocando o cabo vermelho no R. Depois no S. E nós vamos verificar. Note que nesse caso ele não está nem carregando, tá? Vamos colocar entre R e T. Agora vamos colocar entre S e T, S e R, T e R, T e S. Note que já deu um valor diferente. Ele não deu o infinito ali entre queda de tensão entre as fases. Tá? Então, entre T e entre R ocorre ali uma queda de tensão. Então isso já é um primeiro indício. Nesse caso, quando já tem falha na entrada, esse equipamento não pode ser nem energizado. Beleza? Por quê? Ele pode ter um curto-circuito entre as fases R e T, nesse caso, e quando você for ligar o equipamento, pode desarmar o seu disjuntor. Beleza? Agora vamos ver na saída. Note que o valor também é 130, já é um valor abaixo que o padrão costuma ser de 400, de 300 a 500, tá? Ele já está com 130, valor muito baixo. E entre U e W, o valor também é muito diferente. Ó, U e V, 130. U e W, 268, 470. Muito diferente. Tá? Entre V e W, entre V e U, entre W e U, entre W e V. Agora vamos testar com o barramento DC. O cabo, ó, nesse inversor também tem um link entre PA e PO e tem o PC. Ele não tem o Borne PB, que é de resistor de frenagem. Por quê? Porque esse modelo não tem módulo de frenagem. Então alguns inversores têm, outros não. Então meu cabo positivo vai no meu terminal negativo, que nesse caso é o PC, pode ser o menos DC do seu inversor. E nós vamos testar aqui a saída. Note que já está dando um valor, 130, o valor 98, completamente diferente, 218. Muito diferente de todos esses valores. Isso já caracteriza que não está funcionando corretamente. Vou manter aqui o terminal PC com ponta de prova positiva. Ó. Assim que eu coloquei minha ponta de prova negativa no terminal R, olha o que aconteceu. Está dando continuidade. Isso não deve haver. Entre o S e entre o T. Vamos agora colocar a ponta de prova negativa no terminal positivo do inversor, do bus DC.
e a ponta de prova positiva vai transitar entre as fases. Não está dando nada, não deu nada, não deu nada. Não deu nada. Continuidade na fase S. E também uma queda de tensão. Aqui deve haver mesmo, mas aqui não houve. Então podemos concluir que a fase R e a fase S está com problema. Tá? A fase S está tendo uma queda de tensão entre T, mas ela está com problema. E também o módulo de saída todo está danificado. Esse inversor aqui, por exemplo, está completamente danificado, tanto na entrada quanto na saída. Nesse caso, você não pode nem efetuar a energização do equipamento, a alimentação do equipamento, para poder resgatar os parâmetros. Caso você note que no seu inversor tenha problema na saída, mas na entrada não, o que você pode fazer é energizar ele normalmente, tá? Só que não aciona o motor. Você não deve ligar o motor e você pode resgatar a parametrização do seu inversor de frequência, pelo menos tendo como um backup para você colocar no novo inversor de frequência. E você também pode entrar no histórico de falhas e identificar o que houve para poder gerar esse problema, né, esse dano. Tá bom? Então nós vamos fazer isso em alguns outros equipamentos para poder mostrar como faz um backup de parametrização.